Seja bem-vindo a esse canal, Ser de Luz. Desacelerar não é tão fácil quanto parece. Não é só parar, não é só o corpo físico que para. E quando tu desacelerar, seja por necessidade ou porque a vida te parou, tu vai se sentir extremamente culpada. Se tu é uma pessoa ansiosa, vai ser pior ainda. E nesse vídeo eu vou te falar da minha experiência pessoal e vou te contar 4 pilares importantíssimos que tu precisa saber a respeito de desacelerar, seja quando tu escolhe isso ou seja quando tu é obrigado a fazer isso. Provavelmente tu vive em uma bolha, assim como eu, no excesso de produtividade, onde tá sempre entregando alguma coisa, sempre produzindo alguma coisa, seja com o corpo físico, seja com a mente. É o normal, é o novo normal. E quando tu é obrigado a desacelerar, a parar o corpo é mais fácil, mas parar a mente não é. Os nossos pensamentos acompanham a gente todo o tempo. E quando os pensamentos silenciam, quando o ruído externo silencia, esse vazio de produtividade em excesso dá lugar para muitos pensamentos que nos trazem muita agonia. E às vezes tu precisa parar porque tu escolhe isso, porque tu entende que é melhor para ti pegar mais leve. Às vezes tu precisa parar porque tu ficou doente, foi obrigado a parar com o teu excesso de produtividade, ou ainda às vezes tu se frustra com algum projeto que não deu certo, dificuldades financeiras, um fim do relacionamento, algum ente querido que morre. Então tu se deprime, tu fica triste, e isso gera em ti um sentimento de desmotivação, que faz tu naturalmente não ver mais sentido em fazer tudo aquilo que tu vinha fazendo. Só que quando isso acontece, quando seja por tomar consciência de que tu deve parar ou porque algum aspecto da vida te para, isso dá espaço para um vazio. Isso dá um espaço para surgirem muitos outros pensamentos que vão trazer das tuas profundezas, que vão trazer lá de dentro de ti questões adormecidas, questões que com aquele excesso de produtividade tu nem percebia, mas que durante todo esse tempo estavam aí dentro, se acumulando, e que agora tu é obrigado a olhar para isso. Independente da razão boa ou má, força ou espontânea que te faça parar com esse excesso de produtividade, ela dá lugar para um sentimento de angústia, um sentimento denso, que tem um nome. Esse sentimento se chama culpa. A gente se culpa por ter que parar ou por escolher parar e a gente não entende o que está acontecendo. Mas isso são aspectos da nossa profundeza vindo para a superfície. Quando o externo cessa, o meu interior vem para a superfície. E tudo aquilo que estava adormecido, que eu escolhi não olhar, que eu escolhi fechar durante boa parte da minha vida, começa a surgir, começa a brotar. E como lidar com tudo isso que surge? E por que tudo isso surge? Será que é só para nos trazer angústias? Será que é só para nos deixar mal, desmotivados, perdidos, vazios? Será? Por que, ser de luz, tu se sente assim? Essa angústia, esse sentimento de culpa que parece que te corrói de dentro para fora e faz as coisas perderem o encanto, o brilho. E o primeiro ponto que eu quero te trazer aqui é que quando tu é obrigado a parar e esses sentimentos começam a brotar, isso tá carregado de crenças, das programações que tu tem enraizadas em ti, como uma pessoa ansiosa que tu deve ser, de que tu não pode parar, de que tu não tem esse direito de parar, de como é que tu vai provar para as pessoas que tu é boa o suficiente se tu parar,
Se tu deixar de entregar, se tu deixar de fazer, tu não vai ser boa o suficiente se tu parar. Então, todo esse sistema, esses padrões de crenças limitantes que fazem hoje tu ser quem tu se tornou, aproveitam esse momento para vir para a superfície, para trazer tudo isso à tona, aspectos da tua criança interior ferida. Tudo isso, ser de luz, estava camuflado. Todos esses aspectos da tua criança interior ferida, das crenças que tu carrega, das tuas feridas emocionais, tudo isso estava contido em meio a essa entrega em excesso, em demasia que tu faz para todos e para tudo à tua volta. E para ti mesmo e na tua casa e com teus filhos, marido e chefe, tá sempre fazendo alguma coisa, isso esconde e camufla todas essas questões que estão mais na superfície. E a segunda consciência que eu quero te trazer, ser de luz, é que isso é uma total desconexão de ti mesmo, de quem tu é. Tu foca muito em servir aos outros, em estar sempre disposta, em tá sempre fazendo alguma coisa pro externo, seja para alguma coisa, seja para alguém. E isso é uma desculpa que tu usa para ti mesmo, para não olhar para ti, para se negligenciar e para evidenciar todas aquelas feridas que a tua criança interior carrega de menos-valia, de não ser boa o suficiente, de ter que estar sempre fazendo alguma coisa para mostrar que tu é útil. Então, tu se negligencia e entrega mais ao mundo externo do que tu entrega a ti mesma. Tu não se cuida, não se prioriza, não tem uma rotina de autocuidado, não cuida da tua saúde emocional, só produz para se esconder atrás de tudo isso e negligencia a si mesmo, a quem tu é em essência. A terceira consciência que eu quero te trazer, ser de luz, é que passar um tempo contigo mesma, em silêncio, te traz agonia. Talvez porque seja uma sensação nova, que tu não tá acostumada a viver isso. Talvez porque tu não goste da versão de quem tu se tornou. Talvez porque tu tenha medo de ficar sozinha. Talvez porque tu tenha medo de quem tu é. Inúmeras podem ser as razões, mas ficar sozinha contigo mesma no teu silêncio te causa agonia, te causa desconforto. E quando tu tira todo esse excesso de tarefas, de produtividade, de rotina, de externo dos outros, de funções, e sobra só tu em silêncio contigo mesma, isso te dá uma sensação, uma coisa, uma euforia que tu não consegue, tu precisa buscar coisas externas para fazer, porque a sensação de estar só contigo mesmo te traz agonia. E quando tu não tem a motivação para buscar tarefas, porque tu se deprimiu por alguma razão ou porque tu não pode, a agonia vem em dobro. E por quê? Por que eu me sinto assim? Sabe por que, ser de luz, tu se sente assim? Porque algo na tua vida precisa mudar. Algo na tua vida está prestes a mudar. Tu tá pronto para receber a consciência sobre algum aspecto. E o teu ego, ele tá dentro de ti, agoniado, te causando e te passando todas essas sensações e sentimentos. Quem tá sentindo tudo isso não é tu, é o teu ego, que tá se vendo estreito e que tá agoniado porque ele não quer que nada mude. O ego é a tua noção de personalidade. Tudo isso que tu é hoje e que talvez não te cause alegria, são sustentados pelo ego. O ego não quer que nada disso mude. O ego não quer que tu se reconecte à tua essência, porque o ego mantém todos esses pontos da tua personalidade que foram forjados pelo meio externo. Tu não escolheu ser assim, tu foi forjada a ser assim. E o ponto mais importante que eu quero te trazer à consciência, ser de luz, é que nada disso que tu tá sentindo vem simplesmente para te deixar mal. Tudo vem com a razão de te mostrar algo sobre ti mesma que tu precisa olhar. O processo, ser de luz, não é fácil.
não é leve. Muitas vezes, o que a gente vai sentir é agonia, é angústia. Mas a gente sente isso quando algo dentro de nós precisa ser limpo para dar lugar para o novo. Se tu tá se sentindo dessa maneira, se tu se identificou com tudo isso que eu trouxe aqui agora, muito bom. Parabéns. Algo em ti tá prestes a ser limpo e dar lugar para uma consciência nova que talvez tu nunca tenha acessado até aqui, que vai te capacitar, sair do lugar que tu tá e te levar para um lugar muito melhor. Mas tu só tem duas opções. Ou tu fica lambendo essa ferida e não faz nada para melhorar e vive no piloto automático, na falsa zona de conforto, ou tu tem a segunda opção, que é olhar para tudo isso, que é se questionar, que é olhar assim, ó, uma olhada honesta para tua vida e ver o que precisa mudar. O que a vida, o universo, o Criador tá querendo te mostrar que tá na hora de sair da tua vida. Um comportamento que talvez tu não admite para ti mesma que tu tem, tu prefere colocar a culpa nos outros e não admite que esse comportamento te faz mal, te causa problemas e que tá na hora de mudar. Seja um comportamento, alguém que tá na tua vida, um emprego, uma oportunidade, indiferente, uma conexão espiritual que tu tá negando. Indiferente do que seja, aí vai de ti dar uma boa olhada para tua vida. Independente do que seja, algo precisa mudar e é por isso que tu tá se sentindo dessa maneira. Isso aconteceu comigo, eu me senti exatamente assim como eu descrevi para ti aqui nesse vídeo. E depois de muito questionamento, de muita reflexão, de muito autoconhecimento, de muita escrita terapêutica, eu consegui chegar às minhas conclusões sobre mim mesma, de comportamentos que eu estava mantendo e colocando a culpa nos outros, justificando que eu era assim por causa do que o outro me fez. E focos que eu estava mantendo, que eu estava totalmente focada no superficial, na matéria e perdendo a minha verdade. Eu estava me cegando e perdendo a minha verdade e a minha essência. Então a vida me trouxe esse sentimento de mais alta angústia, de precisar parar e me sentir culpada por isso, para que eu pudesse mergulhar em mim mesma e limpar o que precisa ser limpo, para me tornar uma nova versão de mim com mais consciência, uma consciência que eu não tinha acessado até aqui. O processo ser de luz é esse. Ele não é iluminado na sua maior parte do tempo, mas isso é real e isso é a cura. Por mais doloroso que pareça e por mais dificultoso e o fim do mundo que nunca vai melhorar, por mais que pareça tudo isso ser de luz, vai melhorar. E como resolver essa situação, como melhorar essa situação? Eu vou aqui te deixar algumas dicas do que eu fiz no meu processo que me ajudou muito. A primeira é a escrita terapêutica, onde tu pega um papel, um lápis e escreve como tu tá se sentindo. Pergunta no papel, escreve a pergunta. Que consciência eu preciso aqui nesse momento? O que em mim precisa ser limpo? O que eu preciso enxergar que eu não tô vendo? Escrita terapêutica. Depois, ser de luz permite o silêncio. Medita, faz uma prática de yoga, faz uma meditação guiada. Aqui no YouTube tem muitas maravilhosas. Se permite o silêncio, porque através do silêncio a espiritualidade consegue falar contigo. Muitas vezes a gente se sente completamente perdido, sozinhos, e achamos que só a gente está passando por certos processos, mas tu não tá sozinho. Esses processos fazem parte da cura. Ninguém disse que seria fácil, mas se tu quer se tornar uma versão melhor de ti, evoluir espiritualmente, curar as tuas feridas e viver com verdade, o caminho é esse. Gratidão.